Noite, boa tarde no Brasil, boa noite na Europa. Nós estamos aqui diretamente da Cima Itália para a nossa live, a nossa entrevista com a querida Gina Teixeira, diretamente do Brasil, do Rio de Janeiro. E vai ser uma conversa muito legal, muito interessante, muito descontraída e vai ser muito legal contar com a sua apresentação. Então, se você quiser fazer perguntas, interagir, vai ser um prazer. Nós estamos aguardando que Gina Teixeira entre ao vivo e para começar esse momento tão esperado. Bem-vinda, Antenix, bem-vindo, Antenix, suponho. Veiga, obrigada pela vossa presença. E a conversa hoje vai ser leve, descontraída e muito animada, porque a nossa convidada é pura alegria. E vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouquinho, ok? Gina Teixeira é atriz, é escritora, é declamadora de poesias. Enfim, o currículo de Gina Teixeira é assim tão grande que eu vou deixar para ela contar para vocês como é a história dela. Gina, bem-vinda, está chegando, daqui a pouquinho vai aparecer. Alicia, bem-vinda, página 1, bem-vindos, que alegria tê-los Oi, conosco. querida. Bem-vinda, maravilhosa. Muito obrigada. Florzinhas para Olha só, você. olha o clima que eu estou hoje. Olha lá. Uau, gente, amo, maravilhoso, maravilhosa como sempre. Linda, muito Pois bem. é porque hoje, né, eu queria agradecer muito a você de você ter permitido que eu adiasse essa live bastante, né? Porque eu estava num baixo astral devido à perda de muitos amigos meus, né, e tudo, né? Então fui É. deixando um tempo, aí eu falei assim, poxa, mas hoje, que é dia de Santa Maria Madalena, um dia lindo, né? E o ano passado Uau, eu tive em Israel, comprei essa roupa lá em Magdala. Aí eu falei, ah, tem tudo a ver, vou estrear hoje o modelito, que sabe? lindo. E a Uhum. Santa Maria, né, Madalena, que ela é a protetora das mulheres, né? Das mulheres, dos cabeleireiros, dos farmacêuticos, né? Que tem tudo a ver com a pandemia, né? Dos Sim. fabricantes de luva, imagina, dos fabricantes de luva, né? Dos cortuneiros. Aí eu falei, bom, tem que ser, do curtume, né? Os curtumeiros também, né? Aí eu falei, ah, Com que beleza. certeza. Muito obrigada por você Com ter me dado esse espaço. Olha, Gina, é uma grande honra tê-la conosco e realmente eu estava assim, esperando, né? Ansiosa para conversar com você, porque a tua história de vida é uma história tão bonita, a tua arte ela é tão multifacetada, que enfim, eu espero que 59 minutos dê tempo para a gente fazer uma panorâmica, né? E olha, É. eu me vesti de mirra, me vesti de alecrim e Ai, botei assim um verde para te homenagear. Então, diretamente do Rio de Janeiro, seja bem-vinda nesse espaço que é nosso, a Casa Acima. obrigada. E, Gina, para Oi. começar a nossa conversa, eu, eu vou deixar você se apresentar, você Hum. fazer uma panorâmica de onde você nasceu, onde você mora atualmente, como foi que o teatro, né, que é o carro-chefe da sua história, como É. foi que o teatro entrou na sua vida, mas também a literatura, porque lembremos que acima conecta mentes e culturas, sobretudo através da literatura. E você é coautora de diversas antologias bilíngues da Acima e é uma honra para nós. Com você a palavra. Ah, pois é. Bom, eu sou Regina Maria Teixeira Coelho. Por isso que eu falei, a minha família, todo mundo é Maria. Por isso que o dia de hoje, Maria tem muito a ver, né? As minhas madrinhas, Vera Sim. Maria, Maria Eugênia, as primas, Maria Isabel, Rita Maria, Amandina Maria, um bando de Marias, né? Porque o meu bisavô era de Régio Calábria, né? E aí, Uhum. isso
por parte de pai, né? E por parte de mãe, a minha avó é do Uruguai, né? De Montevidéu. Agora, o avô, por parte de mãe, era português, né? Mas eu não conheci porque ele morreu antes de eu nascer. E o outro também morreu, até o enterro dele foi no dia do meu aniversário, quando eu fiz 2 anos. Então, também não conheci. Eu sou suburbana, né? Eu nasci na terra do samba, em Oswaldo Cruz, né? Nasci em Oswaldo Cruz, depois mudei para o Rocha, que é outro subúrbio, perto da Mangueira. Daí eu ter sido passista, né, da escola de samba primeira de Mangueira, né? Depois eu me mudei para Todos os Santos, que também lá a escola de samba mais próxima era... Agora até me deu um branco, me esqueci, que já tem tantos anos isso, né? E aí desfilei uma época nessa escola também, né? E aí, depois fui morar, quando eu tive um din-dinzinho, que era o meu sonho, era morar em Copacabana. Aí eu fui e morei em Copacabana bastante tempo, né? Há uns 20 e tantos anos, entendeu? 30 talvez, né? Que passa tudo, uns 30 anos eu morei. E aí agora eu estou aqui desde 2003 em Laranjeiras, porque depois que a minha mãe faleceu, eu queria mudar o astral, a energia, tudo, né? Aí eu falei, vou mudar para Laranjeiras. Fiquei pesquisando que eu queria um apartamento que tivesse uma infraestrutura de restaurante, de piscina, essas coisas. E lá em Copacabana era muito caro. Aí andei olhando em Botafogo e acabei vindo parar aqui em Laranjeiras e estou felicíssima, porque aqui tem restaurante, eles me trazem a comida na porta, que eu sou zero à esquerda de doméstica, né? Eu não sei fazer nada na cozinha. A única coisa que eu sei fazer é lavar louça, que eu sempre gostei de coisa com água, né? E tal. Aí faço uma faxina básica, né? Porque eu dispensei a moça que fazia a faxina, estou pagando e tudo, mas ela não vem, que eu quero que ela viva muito, sabe? Para fazer faxinas quando estiver tudo bem, entendeu? Certo, certo. Em síntese, é isso. Comecei a minha vida mesmo tocando acordeon, né, na Globo, para quem já viu outras lives. Era no programa do Augusto César Vanucci. Tinha até o trio do Aldir Blanc, que acompanhava as crianças. Só que eu tocava acordeon, odiava, né? Mas eu tocava pressionada pela minha mãe, que amava, né? Então, eu tive um Eringzinho, 8 baixos, como dizem, né? Respeito os 8 baixos, né? E depois tive um 80 baixos, Silvertone, verde, que eu adoro verde. Mas aí um dia meu pai estava duro, sem grana, e eu forcei a barra e falei para ele, por que o senhor não bota no prego, né? Na Caixa Econômica, né? Para levantar uma grana. E aí foi o que ele não queria fazer, não, que a sua mãe vai ficar muito chateada. Eu falei, pelo amor de Deus, porque eu estava de saco cheio de toda vez que chegava alguma visita, a minha mãe falava, Regina, vai tocar. E eu detestava tocar aquilo, então eu tinha que tocar. Aí ele acabou botando prego, aí depois ficaram as cautelas, acabou que nós falamos, também não paga essas cautelas não, vamos perder de vez. Aí perdi, e aí depois eu toquei violão no tempo da faculdade de teatro, fui obrigada a escolher um instrumento, escolhi o violão, e finalmente eu me apaixonei, foi pela percussão. Então, o pandeirinho, onde eu vou, eu levo. Agora mesmo comprei um jogo de pandeiros em Israel. O ano passado comprei no Chile, de couro de lhama, o meu tradicional de couro de cabrito. Eu vou comprando pelo caminho, né? Estive na terra do pandeiro, comprei, né, lá em Alagoa Nova, que eu fui fazer um show lá nos Caminhos do Frio, né? Que aquela nossa amiga do Cultive, a Valquíria Imperiano, me convidou. Aí eu cheguei lá, comprei um pandeiro também, né? Não resisti. Então, estou na área. Que maravilha. Que legal. Então, o pandeiro foi o primeiro instrumento, mas você toca, se não me engano, você toca pandeiro, você toca violão, enfim, não é o único instrumento que você... O pandeiro foi o último da minha vida, mas é o que eu mais me adaptei. Eu acho que é a ancestralidade, entendeu? Os tambores, a percussão me deixa louca, porque eu adoro dançar, né? Eu sempre gostei de dançar.
O primeiro trabalho que eu fiz como bailarina foi em Porto Rico, né? Depois trabalhei no Uhum. também em Montreal como bailarina, né, da companhia do Ricardo Amaral, que era o produtor, né, com Haroldo Costa, com aquelas pessoas maravilhosas, foi onde eu me desenvolvi com balé afro, né? E agora eu estou Sim, na dança circular, porque é uma dança exato. mais sênior, né? Porque o Uhum. joelho já não aguenta mais, né? Que inclusive agora domingo, né, dia 26 de julho, que é o dia de Nanamburuquê, dia de Santana, dia dos avós, eu vou me tornar idosa, legalmente idosa, né? Eu vou fazer Ui! 75 anos, entende? Então, Uhum. eu gostaria de fazer uma festança, a minha ideia era fazer o lançamento, né, desse CD, o Reina Regina, que eu estava pensando em fazer, que eu fiz 5 Uhum. mil unidades e tenho distribuído pelo mundo afora. Eu fiz quando tinha 60. Aí eu falei, quando tiver 65, eu vou fazer uma Uhum. festança poderosa. Dos 60, eu fiz até no Hotel Novo Mundo, fechei lá o hotel e tudo mais. Agora o Hotel Novo Mundo já virou até acolhimento para estudantes, para jovens estudantes. Eu Ah, deixei de hotel, entendeu? Mas eu queria voltar a fazer o Teatro Rival, né? Porque eu trabalhei muito tempo no Teatro Rival, que eram as revistas, né? Trabalhei lá uhum. com o Francisco José Falcão, que é um grande dramaturgo cearense falecido, né? Então, eu Uhum. trabalhei lá em Bota a Mulher nesse Trem, né? E Desse Jeito a Coisa Entorta. Essas duas revistas, com Carvalhinho, Marlene Silva, Leda Lúcia, Zélia Zamir, Jorge Lafon, um grande elenco, sabe? E foi muito bom Uhum. trabalhar lá. E eu estava querendo. E depois eu dirigi um show lá com a Edvige Pereira, até na época que a Marília Pera estava fazendo o show no horário nobre, eu estava fazendo no horário alternativo, que era 7 horas, né? Então, era Certo. isso que eu queria levar, né, todos os meus amigos, né, da Casa do Compositor Musical, que você está Uhum. sabendo que eu estou presidente, né? Nós, Presidente. nós lançamos nosso CD de carnaval, que foi o Uhum. Carnaval da Mudança, né? Porque nós Uhum. nos mudamos do nono Uhum. andar, inclusive, e fomos Uhum. para o sétimo andar, né? E aí, Uhum. no começo eu pensei de não aceitar, que eu achei muita responsabilidade. Mas depois Certo. eu fiquei pensando, a amiga minha, Lúcia Sons, me deu muita força. Eu falei, Gina, aceita, Uhum. assim, aceita, o momento é esse, tudo. Aí eu acabei aceitando que eu estava estudando. Uhum. Eu vivo estudando, eu sou muito esotérica, né? Eu estava estudando Uhum. cabala e tudo, os anjos da guarda, os gênios e tal. E eu descobri que eu nasci no dia do anjo Poiel, né? E Não entendi o anjo Poiel, eu nasci no dia do anjo Poiel. Poiel, é. E o Poiel Uhum. é o mesmo anjo do dia 7 de outubro, que é o dia da fundação da Casa do Compositor Musical. E é o Olha que mesmo, coincidência. não é incrível? E é o mesmo anjo do dia 19 de dezembro, que inclusive foi dessa cantora Edvige Pereira que eu dirigi no Teatro Rival, entendeu? Que ela Certo. atualmente ela é seresteira, atualmente ela mora em Conservatória, que é a cidade das serestas, né? E é o mesmo anjo da guarda também do dia 2 de março, que é da Sônia Uhum. Flores, que era uma grande amiga minha, né? Sim. Que era quituteira. Inclusive, o primeiro CD que eu participei na minha vida, em Uhum. 1999, eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, eu participei Uhum. desse CD, eu e a Regina Veiga fizemos back vocal para ela, numa roda baiana. Então, a primeira gravação que eu Certo, fiz certo. foi com a Sônia Flores, que também é do mesmo anjo da guarda que eu, né? Então, eu comecei Uhum. a perceber também do dia 14 de maio, que é o dia do Manuel de Barros. É muita gente, assim, inclusive quando eu saí na revista da Gisele Lemos, Poesia Legal,
eu saí numa página e na página de trás saiu Manuel de Barros. Eu falei, gente, que é um poeta, né, cuiabano Claro, famosíssimo, nós temos o mesmo Anjo da Guarda. Então, eu acho que as coisas não são por acaso, né? E eu com fiquei. certeza. Aí eu falei, bom, de repente, não sei se é um karma, vou assumir essa casa do compositor, sim. Uhum. E estou muito satisfeita, né? Porque tem muita gente da quarta idade, eu sou muito chegada à quarta idade, né? Porque você sabe que eu já sou uma brocha, então eu me dou muito com o povo da quarta idade, porque tem a ver comigo, entendeu? Aí eu digo, Aham. apesar que às vezes tem uma galera jovem que fica brincando comigo, eu ainda estou boazuda, bababá, eu digo, não, menos, menos, menos. Eu já estou devagar Uhum. parando, eu já passei dessa Uhum. fase de muito fogo, isso já era. Agora eu já estou. Não, mas essa quarta, essa que você chama de quarta idade, né? São os pilastres, né? Assim, o alicerce, né? Da cultura, né? Do teatro. E eu te perguntei, você falou que a primeira aparição artística sua foi esse trabalho, apresentação ainda criança com o acordeon, que aliás é um instrumento que eu adoro, né? Meu pai também tocava. E depois disso, como foi exatamente, Gina, que o teatro entrou na tua vida? Porque eu sei que você tem, inclusive, uma formação acadêmica, né? Uma pós-graduação. Não, a pós-graduação é em direito, mas você tem uma É, formação acadêmica em teatro, né? Como é, foi do acordeon, dessa experiência, digamos assim, de infância, para o teatro realmente sério, a ponto de fazer uma faculdade? Bom, logo que eu fui ao Teatro Carlos Gomes, ainda era criança, com a minha madrinha, a Vera Maria, ela me levou e eu fiquei encantada. Eu fui assistir um musical, que eu não me lembro o nome, né? Eu fiquei encantada e eu pensei comigo, é isso que eu quero ser atriz, né? Então, o teatro mexeu comigo demais. E engraçado que depois, quando eu estreiei, a primeira revista que eu estrei foi no Teatro Carlos Gomes, exatamente no teatro que eu tinha ido pela primeira vez. E olha que aqui no Rio tem mais de 50 teatros, tem muito teatro, né? Então, quer dizer, mas foi lá e na época foi assim um escândalo, né? Meu pai que era muito favorável a mim, tudo que eu fazia ele me dava ibope, mas ele morreu cedo e aí eu não pude contar com essa força, né? E isso foi um peso muito grande que a minha família só não me deserdou porque não tinham nada, entendeu? Mas, tipo assim, a minha madrinha, quando a minha mãe faleceu, assim, uns 15 dias depois, ela me ligou e falou assim: olha, a irmã, que era a outra madrinha, falou para você não vir mais aqui em casa, não. Enquanto você fizer teatro, você não vem aqui na nossa casa, não. Então, Uma outra mentalidade. é uma coisa horrível, né? Então, o que eu digo, quando hoje em dia você vê tantas mães assim apoiando, que eu acho que é outra energia, né? Quando você tem uma pessoa Hum. ali, a família, a única pessoa que sempre foi da minha família me prestigiar foi a Isabel, que é essa minha prima, a Marta também ia, que era mais nova, mas a maioria não ia. A minha mãe só foi me assistir uma vez, que uma amiga minha, que era até do teatro revista também, a Lourdes Felício, só que era de uma geração mais adiante da minha, né? Mas aí ela falou, não, é incrível, eu estava fazendo a vida da Zaquia Jorge, a Vedete Subúrbio, muito famosa, e é uma peça que a gente fez 2 anos, aí caiu um dia, no dia do meu aniversário, ela falou, não, eu vou na casa da tua mãe, vou levá-la de táxi, aí levou a minha mãe, a minha madrinha, a outra, entendeu? Mas foi assim, essa peça que a minha mãe Em assistiu, casa. entende? Mas Uhum. tanto é que quando tinha aquele negócio de aquelas pesquisas que vão de porta em porta perguntando às pessoas, né? Aí quando iam lá em casa perguntar, sua filha tem filhos? Tem. A sua filha faz o quê? Aí a minha mãe dizia, é estudante. Ela nunca dizia que eu era atriz, só sempre era estudante, estudante. Então foi sempre Certo. muito difícil, né, não ter esse apoio. Uhum. Mas foi Sim. engraçado que eu trabalhei aí lá no Carlos Gomes, depois trabalhei até com o Roberto Bom Tempo, também lá, com a peça da vida do Raul Seixas.
né, que a gente tinha feito no Teatro SESI, fizemos no Canecão e fizemos lá também. Foi um prazerzão, né? E agora, ultimamente, a última vez que eu pisei no Carlos Gomes foi no Dia Internacional da Mulher, que até está aí no Instagram, que um amigo meu filmou e botou que eu cantei aquela música da Lei Maria da Penha. Quase, sim. entendeu? Foi a última vez. Aquele teatro, é um teatro enorme, né? Mas naquele dia não tinha cenário, não tinha nada, porque cederam o espaço graciosamente, aquelas coisas, né? E era um dia só, foi um evento da Itamárcia Marçal, que ela lançou o livro dela também, né? E aí, conclusão. Agora eu vi ali mandar um beijo para Isabela Sequim, ela estava falando para eu falar da visita da velha senhora. Foi uma peça maravilhosa que eu fiz, do Frederic de Remar, né? Que foi a direção da Isabela e do Luiz Otávio Moraes. Foi em 2011 essa peça, e foi lá no Teatro Clara Nunes. E eu adorei ter feito essa peça, que eu fazia o papel principal, né? A Clara Zahanassian. E esse papel eu tinha assistido pela Tônia Carreiro, né? Muitos anos atrás eu tinha assistido no Teatro Maison de France. E eu adorei, né? Aí, quando eu soube que a Isabela ia montar essa peça, eu falei, vou lá. Aí ela dividiu até a peça com 3 atrizes diferentes, que eram 3 atos, a peça grande. Daí ela ainda falou, Dina, você não quer fazer o terceiro ato? Eu falei, não, eu quero ser logo a primeira, vou fazer o primeiro ato. Aí, porque tinha um monólogo enorme, muito bom e tudo. Eu amei fazer. Obrigada, queridona, por estar aí me assistindo. Estou vendo Beth Rosen também. Beth, nossa amiga, né, do State, né? E Beth também é atriz, né? Também é atriz, amigona. Eu trabalhei também com o Fernando Resch, que a Beth trabalhou também. Lá no Carlos Gomes, fizemos uma vez uma peça sobre Times Square, que é um musical do João Roberto Kelly, né? Que o João Roberto Kelly foi assim o compositor que eu fiquei fascinada pela obra dele, entendeu? Certo. Porque ele escrevia para teatro de revista, inclusive, né? E aí até o meu primeiro CD que eu fiz, tá por aqui, deixa eu ver, eu só não guardei, foi o do Outros Sim, que era a música dele, Zé da Conceição, que eu botei, sabe? E aí eu era apaixonada pela obra dele, porque quando eu não tinha televisão na minha casa, eu ia para a casa do vizinho assistir, entendeu? E aí eu no Rocha, que eu morava no Rocha, né? E aí eu ficava na janela latindo, ficava au, 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 au. Eu ficava para chamar atenção, porque eu não podia dar bandeira por causa da minha mãe, que ela falava, não vai para casa dos outros, aquelas coisas. E eu ficava doida para ele, né? Aí a vizinha falava, tem um cachorrinho aí, tem uma cachorrinha, será que quer vir ver televisão? Que legal. Aí eu dizia que ia para lá, e eu assistia muito esse programa Times Square, que eu acabei fazendo lá no teatro, né? E aí era assim, 3 mulheres de um lado e 3 mulheres de outro, né? Era um cenário periactores, para quem não sabe, aquele cenário que roda assim, sabe? Tipo um queijão. Sim. E aí, aí entravam as vedetes dançando e cantando. Elas faziam apresentação para o Tutuca, que era um grande humorista, entrar, né? Então tinha essa música, a música Baby Doll, que era assim, só de Baby Doll, só de Baby Doll eu sei dormir. Se estou de pijamas, dou voltas na cama, o sono não vem, pra que insistir? Amanhã, amanhã, o sol vai me encontrar de Baby Doll, de Baby Doll. Aí eu fiquei com essa música na cabeça há muito tempo, eu não sabia de quem era. Aí um dia eu fui fazer um programa do Ziraldo, né, de fazer uma divulgação de uma peça que eu estava fazendo na época. Aí estava na
na antessala da TV Educativa, aí o Kelly também estava. Aí eu falei, como ele é maestro, né? Eu falei, conhece um monte de coisa. Aí eu perguntei, vem cá, Kelly, você conhece quem é o autor dessa música? Aí ele falou assim, o Maurício Sherman, falou um outro, e eu. Aí eu fiquei besta. Aí, a partir dali, eu comecei a estudar a obra dele, comecei a frequentar. Ele morava num apart-hotel na Lapa, e aí eu dei para mais de 100 músicas no meu tom, sabe? Samba, Que swing. legal. Aí, durante 2 anos, a gente ficou fazendo um trabalho. Eu fiz com vários pianistas, né? Ele estreou comigo lá no Centro Cultural Justiça Federal, né? Que tinha um projeto às quartas-feiras, que era meio-dia e de noite. Depois nós fizemos com outros pianistas, né? Com diversos pianistas, até alguns já até faleceram. Certo. Dom Charles, fizemos com um pianista que era do Chacrinha, aí fizemos as casas da prefeitura, Lota Soares, Naná Sete Câmara, Dercy Gonçalves, QG Music Hall, Songbook, o último show do Songbook, antes de fechar, que era uma casa muito legal no Leblon, a gente fez lá e fizemos vários lugares, na Sala Baden-Powell 2 vezes, sabe? No Cariolapa, no Céu Aberto, e fizemos no Parque Lage, sabe? Que é um lugar Certo, certo. Maravilha, Gina. Então, eu vou aproveitar esse momento para agradecer o pessoal que está entrando, né? A Ana, a Adri Anjos, a Júnia, a Maria Júlia, o Sebo Pistene, a Lígia, a Helena, a Beth, Na Santos, Veiga, Regina, Bela Sequim, Auricele, boa noite, Luda Moy, enfim, obrigada pela presença de vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever aqui. Felipe, bem-vindo, que vai ser uma alegria muito grande. Gina, a minha pergunta agora para você é: existiu uma pessoa particularmente que te incentivou, que foi determinante na escolha do teatro, né, como objetivo, como meta principal e vivências? Eu me lembro de um momento que nós compartilhamos, que você disse uma frase que me tocou assim profundamente. Nós estávamos em Milão, nós estávamos ali no teatro, no Piccolo Teatro, e o Wallace, meu filho, ele ganhou um convite, alguma coisa, para um espetáculo teatral, e daí ele chegou para você e ofereceu, e você falou assim, muito obrigado, o teatro é a minha vida. Mas você falou com tanto entusiasmo isso, e assim, com tanta verdade, né? Então a minha pergunta é: quem foi ou existiu, sim ou não, uma pessoa que te incentivou? Porque a partir do momento que você foi nessa peça de teatro, né, com a sua mãe, se eu não me engano, você entendeu... Minha madrinha, minha mãe jamais. Com a sua madrinha. Você entendeu que era aquilo que você queria fazer como profissão, então você não teve dúvida. E foi a sua madrinha ou teve alguma outra pessoa que foi determinante nessa sua escolha de vida? Não, a minha madrinha não me influenciou em nada. A minha madrinha é professora primária, depois ela fez pedagogia. E a minha família me incentivava a ir trabalhar na Light, porque meu pai trabalhava na Light, ele tinha entrado desde boy, ele só teve um emprego na vida, ele foi até se aposentar na Light. Então, a minha prima, Maria Isabel, trabalhou na Light como contadora, a minha madrinha... Trabalhou aonde? Não entendi. O que é Light? Light é uma companhia de iluminação famosa. Ok. Então, como meu pai só teve esse único emprego, ele entrou como boy e foi ascendendo até auditor de caixa pequena, quando ele se aposentou. Então, o sonho dele era que eu tivesse um emprego público, quer dizer, um emprego fixo, né? Uma estabilidade. E, na época, eu tinha feito um curso de datilografia, né? Que era o lance, né? E eu fiz clássico, né? Por isso que eu gosto muito de línguas, que no meu tempo a escola primária era muito boa. Eu só estudei escola primária a minha vida toda.
Só quando eu fiz o vestibular para a faculdade de teatro, que na época eu até ia fazer para direito, que eu achava direito um teatro, né? E aí, nesse ano, 1972, apareceu teatro lá pela Unigran Rio, né? Que era o vestibular. E aí tinha assim, teatro. Aí eu botei primeiro a opção teatro e segunda direito. Obviamente que passei para teatro, passei até em terceiro lugar, e na época eu fiquei sem saber o que eu ia fazer de prova oral, porque eu já fazia Certo. de revista paralelo, mas aí o pessoal falava que bobagem, o que eu vai te acrescentar, tirar canudo de papel? Eu falei, mas eu quero conhecer mais, né? Eu queria conhecer teatro de Molière, que eu adoro, né? Queria conhecer Ionesco, Ibsen, tudo, né? Shakespeare, eu não era muito chegada a Shakespeare, não. Agora, mais na velhice é que eu tenho feito Shakespeare, né? Eu fiz o Rei Lear há muito tempo, fiz o Mercador de Veneza também, inclusive patrocínio do nosso Conselho Regional de Administração. Um abraço para o Wagner Siqueira. Até hoje eu entrei numa live dele mais cedo. E aí foi a época que eu fiz Shakespeare, né? Inclusive, lá no tempo da faculdade de teatro, eu fui até no último ano, eu fui reprovada pela primeira vez na vida. Eu fui reprovada em esgrima, sabe? Eu fiquei louca, porque eu detestava esgrima, né? Aquele negócio de ficar com aquele florete, né? Com aquela adaga. E eu gostava era do balé, né? Do jazz, do moderno. Aquela aula eu achava um saco. Era um cara minico que dava aula e tudo. Aí eu sei que ele me deu 4,5. Eu fiquei injuriada, tinha que tirar 5 para passar, né? Então, é o que eu falo, eu não me formei com a minha primeira turma, né? Porque eu saí do Brasil, na época eu fui para o Canadá, para Porto Rico, eu optei por isso, porque na época eu tinha me apaixonado por um cara que era gay, aí isso foi um transtorno na minha vida, entendeu? Porque eu até nessa época eu era virgem, o pessoal lá no teatro de revista me chamava de aleijada. Falava, aquela aleijada, e eu não me tocava, era gíria para virgem, porque todas as mulheres eram ocupadas, né? Aí eu acabei me apaixonando por um colega que era diretor de teatro, ele era psicólogo, ator, já morreu. E aí, conclusão, um dia fui para um apartamento com ele lá em Santa Teresa, e aí quando não rolou nada, só aquelas bobagens, aquelas brincadeiras, mas quando eu voltei para casa, o caso dele ligou para mim, ficou 2 horas no telefone falando que era caso dele, blá, blá. Eu fiquei arrasada, porque eu estava muito apaixonada. Ele era gay. Também, ele era bissexual, né? Ele tinha Ok. aquelas coisas, né? Mas aí eu fiquei assim, muito arrasada e falei, poxa, eu ficar na faculdade 4 anos, ficar mais 3 anos convivendo com esse homem vai ser uma barra, né? E tudo. Aí, conclusão, pintou esse lance desse concurso para viagem, né? O teste, né? Para viagem para Porto Rico. Aí eu fui. E aí tranquei a matrícula. Eu fiquei 1 ano fora, viajando, entendeu? Com companhia, eu tive que trancar. Aí depois voltei, aí fiquei estudando. Aí depois eu fui trabalhar também em São Paulo. Eu trabalhei em Camas Redondas, Casais Quadrados. Foi uma peça que foi muito sucesso na minha carreira. Eu fiz aqui no Rio de Janeiro, fiz no Teatro da Praia, no Teatro do Sina. E era com um elencão, né? O elenco, eu trabalhava na Globo nessa época. Aí fizemos teatro no Leopoldina, lá em Porto Alegre. Aí depois eu fui a única do Rio que foi trabalhar em São Paulo, no Teatro Itália, fiquei lá no Teatro Itália, e era com Wanda Lacerda, Berta Lohan, era Dirce Migliaccio, Alcione Mazeu, o elenco era de primeira, sabe? E depois em São Paulo, Sérgio Malberti, Lúcio Mauro, e foi muito bom. E eu estava fazendo lá, e o nosso diretor, o cenógrafo, que era como é que se diz, o reitor da faculdade, eu recebi um telegrama dele dizendo que eu ia ser desligada, porque por abandono, né? Que estava faltando. Aí eu voltei para o Rio e terminei a faculdade. E mal bem
foi legal, porque se eu não tivesse esse diploma da Faculdade de Teatro, eu não poderia ter feito esse concurso para auditoria, para fiscalização, entendeu? Porque Certo, exigia um nível superior, qualquer que fosse. O negócio era passar, certo, certo. né? E aí, Porque na verdade, deixa eu ver se eu entendi bem. O teatro sempre foi a tua escolha número um, é, mas você participou de um concurso público é, estatal, né? E fede- passou e você, federal, federal, Brasil todo. certo? E você você desempenhou a profissão de, auditoria, auditora pública, justo? Da Receita Federal. Da Receita Federal. Que legal, né? Ou seja, dois extremos, né, É, né, o mas eu teatro